Olá, olá, meus alunos, minhas alunas, todo mundo bem? Aula 3, mais questões aí da banca CESP do UNB sobre licitações e contratos administrativos. Primeira questão. Dado o princípio da transparência dos atos administrativos, o conteúdo das propostas apresentadas na licitação deve ficar disponível à consulta pública até a data de sua abertura. Errado, né? A licitação é pública, salvo quanto ao conteúdo das propostas até a respectiva abertura. Então, ele fala que a licitação deve ficar disponível à consulta pública, fala que o conteúdo das propostas deve ficar disponível até a data da abertura. Não. Até a data da abertura das propostas deve ficar em sigilo. Depois, pode ser publicado. Está errado aí essa questão. Vamos falar agora de um princípio específico aqui da licitação, que é o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Vamos explicar mais à frente, mas como esse curso é reta final, então pressupõe que você já teve conhecimento anterior com licitação. O nosso curso de teoria, o nosso curso extensivo, ele tem vários reta finais, né? Então, reta final da banca CESP, reta final da banca FCC. Então, antes do edital, você faz o curso extensivo, para compreender, fazer a base em licitação. Depois do edital, você vem focado em questões. Então, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório é basicamente o edital da licitação, mas não é somente o edital. Por isso que ele falou vinculação ao instrumento convocatório, porque pode ser o edital ou a carta convite. A administração pública não pode descumprir as normas e condições do instrumento convocatório, edital ou carta convite, a qual se encontra estritamente vinculada. E aqui é importante, muitas pegadinhas da banca CESP nesse sentido aqui. O instrumento convocatório vincula tanto a administração como os licitantes. Então, o edital da licitação, ele vincula tanto a administração pública como vincula os licitantes. Eles não podem descumprir as normas do edital. Falando no popular, é como se o edital fosse a lei da licitação. E ele vincula também a administração pública. A administração pública tem que respeitar as regras do edital. Por exemplo, o julgamento objetivo. Se definir lá que o critério é o menor preço, a administração pública tem que obedecer aquilo ali. E os licitantes também ficam obrigados a respeitar o edital. Mas não quer dizer que não pode ter nenhuma mudança. Pegadinha também da prova, falar o seguinte: pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o edital não pode sofrer nenhuma mudança. Está errado. Ele pode sofrer mudança sim. E qualquer modificação no edital exige divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, abrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando inquestionavelmente a alteração não afetar a formulação das propostas. Então, eu tenho uma mudança no edital. Eu queria comprar 100 cadeiras, agora não, agora eu quero comprar 1000 cadeiras. Então, vou mudar, tem uma mudança no edital, vou fazer novamente a publicação, a divulgação da mesma forma que foi feito anteriormente, reabrindo-se os prazos. Se foi dado o prazo de 30 dias, de 50 dias, de 40 dias, vou reabrir esses prazos novamente. Finalzinho aqui, exceto quando inquestionavelmente a alteração não afetar a formulação das propostas. Aqui é o seguinte, eu disse, olha, eu quero comprar umas cadeiras para serem entregues no segundo andar de um prédio do órgão público. Aí eu altero o edital e digo, olha, a entrega agora é no terceiro andar. Vai afetar alguma coisa nas propostas, no preço da proposta? Não, não vai afetar em nada. Agora é diferente de eu dizer que quero 100 cadeiras e depois dizer que quero 1000. E aí vai afetar o preço das propostas. Então eu tenho que fazer uma nova divulgação. E
Outro princípio aí específico da licitação é o princípio da adjudicação compulsória. A adjudicação é o ato pelo qual a administração atribui ao vencedor o objeto da licitação. A administração não poderá celebrar o contrato com preterição da ordem de classificação das propostas ou terceiros estranhos ao procedimento licitatório, sob pena de nulidade. O que é isso? O que é essa adjudicação compulsória? Às vezes é a primeira vez que você tem contato com esse nome. É o seguinte, a administração pública ela vai fazer uma licitação, né? Tem vários concorrentes aqui, eu vou fazer o julgamento. Depois do julgamento, a empresa A ganhou, em primeiro lugar, na licitação. Empresa B ficou em segundo, empresa C em terceiro. A adjudicação compulsória é eu chegar para esse A aqui e dizer, olha, parabéns, você ganhou a licitação. Se eu precisar comprar alguma coisa, o que foi licitado, eu vou comprar de você. Então, eu fiz uma licitação para comprar arroz. Quem ganhou foi a empresa A. Aí eu chego, vou fazer a adjudicação compulsória. Ó, empresa A, estou entregando o objeto da licitação aqui. Parabéns, você ganhou. Se eu precisar comprar arroz, eu vou comprar de você porque você foi o ganhador da licitação. É basicamente isso que ocorre na prática. Essa adjudicação não gera direito adquirido à contratação. Ah, eu ganhei a licitação, a administração pública é obrigada agora a comprar de mim. Não. A adjudicação não gera direito adquirido à contratação. Entretanto, caso a administração queira contratar, deverá fazer com o licitante adjudicado. E é vedada a abertura de nova licitação enquanto válida a adjudicação da anterior. Então, professor, é obrigado eu licitar com esse A? Não, não é obrigado eu comprar o arroz, não. Agora, se eu quiser, se eu for obrigado a comprar arroz, eu tenho que comprar na empresa A, porque foi ela que recebeu a adjudicação compulsória. E enquanto estiver válida essa adjudicação compulsória, eu não posso abrir uma nova licitação para comprar arroz. É o que informa aqui. É vedada a abertura de nova licitação enquanto válida a adjudicação da anterior. Isso aqui é muito importante. Dentro de 60 dias, caso a administração convoque o vencedor para celebrar o contrato e este não faça, decairá o seu direito à contratação e poderá sofrer sanções administrativas. Então, se a administração convocar dentro de 60 dias, olha, eu quero arroz, quero comprar de você. E a empresa diz, não, eu não tenho. Então, se arrepender, não, por esse valor não dá para vender, eu vou ter prejuízo. Acontece muito. Às vezes as empresas colocam um valor pequeno para ganhar a licitação, mas na hora de efetivar não tem condições. Então, se dentro de 60 dias a administração quiser contratar e ela não tiver como, não for contratar, ela pode sofrer sanções administrativas. Se a administração pública chamar depois de 60 dias, aí não. Quero falar daqui, ó. Decorridos 60 dias da entrega das propostas, sem a convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. Aí não tem mais essa questão de sanção administrativa. E outra regra importante para terminar a teoria e resolver as questões é facultar a administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação para fazê-la em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, ou revogar a licitação. Os licitantes remanescentes não serão punidos caso não aceitem assinar o termo de contrato. Professor, me explique, foi muita regra, vou explicar aqui, bem rápido, para a gente resolver logo as questões. A empresa A, imagina que ela colocou o preço de R$ 5. E a empresa B colocou R$ 6.
A administração pública chamou a empresa A. Empresa A, quero comprar. Ela disse, não, eu não tenho a mercadoria, ou então eu não posso vender por esse preço, está muito barato. Ah, pô, então você perdeu. Se for dentro de 60 dias, pode sofrer a sanção administrativa. A administração pública pode chamar a empresa B. Empresa B, você ficou em segundo. Você quer me vender o arroz? A empresa B, sim, quero. Faz o seguinte, você vai me vender pelo preço da primeira, e não é pelo preço que você deu, não. Você vai vender pelo preço que foi vencedor da licitação. O preço que ganhou a licitação foi R$ 5. Você quer vender o B? Sim, eu vendo. Vou vender por R$ 5. Pronto. Ou então o B chega e diz, não, não tem condições de vender por R$ 5. Eu só posso vender por 6. Nesse caso, o B vai receber alguma sanção, alguma penalidade? Não, não vai sofrer penalidade alguma. Só sofre penalidade aquele que recebeu a adjudicação. Beleza, vamos ver como isso é cobrado em prova. Segunda questão. Durante a execução de um contrato a fim de garantir o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, para qualquer alteração contratual que modifique condições previstas inicialmente no edital de licitação, é necessário consultar os licitantes à época da licitação a respeito dessas alterações. Não, não é necessário eu fazer essa consultar os licitantes, não. Está perguntando, ei, eu posso modificar o edital? Vocês aceitam a modificação do edital? Não, a administração pública pode modificar o edital. Agora, tem que ser respeitada aquela questão da divulgação, né? Vai ser divulgado da mesma forma, vai ser reaberto os prazos, tudo bonitinho. Então, tá errado aqui. Segunda questão, ela quis induzir vocês ao erro aí. Terceira questão. A estrita observância ao edital constitui princípio básico de toda licitação. Assim, o descumprimento desse requisito enseja nulidade do certame. Certíssimo. O edital ele é considerado a lei da licitação. Tanto a administração como os licitantes devem obediência ao edital. Quarta questão. Em atendimento ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, o edital, caracterizado como a lei interna da licitação, vincula tanto a administração quanto os licitantes. Certíssimo aí a quarta questão, que eu já falei bastante para vocês. Quinta questão. O princípio da adjudicação obrigatória ao vencedor é a garantia da celebração do contrato com o vencedor da licitação. Está errado. Não é a garantia, como eu falei, a administração pública não é obrigada a comprar. Licitação para comprar arroz. Beleza, fiz a licitação. Só porque fez a licitação ou o registro de preço, é obrigado a comprar? Não, pode ser que ela não precise de comprar arroz. Agora, se ela precisar, ela é obrigada a comprar de quem recebeu a adjudicação compulsória, de quem venceu a licitação. Então, cuidado com esses termos. Sexta questão. Pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tanto a administração quanto os licitantes estão subordinados às regras do edital ou da carta convite, razão pela qual a lei veda em caráter absoluto modificação no instrumento convocatório. A questão tinha tudo para estar correta, né? Até aqui ela estava correta. O princípio da vinculação ao instrumento convocatório, ele vincula tanto a administração quanto os licitantes, pode ser o edital ou a carta convite, razão pela qual a lei veda em caráter absoluto modificação. Está errado. Pode ter modificação? Sim, no edital. Portanto, é errado aí esse item da sexta questão. Sétima questão. Em procedimentos licitatórios, o princípio da adjudicação compulsória ao vencedor impede que se abra nova licitação enquanto for válida a adjudicação anterior. Certíssimo. Aqui foi o que a gente explicou. Corretíssimo o item da sétima questão. Um resumo aí sobre o princípio da competitividade, princípio doutrinário.
O procedimento licitatório deve buscar efetiva competição entre os participantes. Por conta disso, é vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características, especificações exclusivas. Esse princípio da competitividade é bem parecido com o princípio da igualdade, né? Tenho que garantir a competição. Não posso, como eu falei para vocês, dei o exemplo até de um caderno, né? Imagina que no mercado todos os cadernos são o máximo que existe é de 25 matérias. Apenas uma empresa tem um caderno de 30 matérias. Eu vou fazer a licitação pedindo um caderno de 30 matérias. Estou ferindo o princípio da igualdade e o princípio da competitividade. Não vai ter competição. Então, eu não posso fazer isso. Agora, salvo, tem exceções, nos casos em que for tecnicamente justificável, nos casos de padronização, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório. Vamos estudar aqui um pouco sobre essa padronização. As obras e serviços destinados aos mesmos fins terão projetos padronizados. Já que são os mesmos fins, eu posso sim padronizar por tipos, categorias ou classe, exceto quando o projeto padrão não atender às condições peculiares do local ou às exigências específicas do empreendimento. Outra regrinha aqui de padronização: as contas, sempre que possível, deverão atender ao princípio da padronização, que impõe a compatibilidade de especificações técnicas e de desempenho observadas, quando for o caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas. Então, vamos às questões. Oitava questão. Em razão do princípio da competitividade, a Lei 8666 de 1993 não admite, na licitação de obras e serviços, ainda que destinados aos mesmos fins, o estabelecimento de projetos padronizados por tipos, categorias ou classes. De igual modo, são vedadas nas compras padronizações que imponham a compatibilidade de especificações técnicas e desempenho. Está errado, né? O que foi falado aqui. Vou falar um pouquinho sobre padronização. Trouxe aqui, comentei com vocês, falou, não admite a padronização destinando aos mesmos fins de projetos padronizados. Pode sim, ó, como falei. As obras e serviços destinados ao mesmo fim poderão ter projetos padronizados. Portanto, está errado. Segunda questão. Na administração pública, é vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas características e especificações exclusivas, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável ou ainda caso o fornecimento de tais materiais e serviços seja feito sob o regime da administração contratada, previsto e disciplinado no ato convocatório. Certíssimo aqui o que eu expliquei para vocês. A regra é que é vedado, salvo nos casos em que for tecnicamente justificável ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e serviços for feito sob o regime de administração contratada, previsto e discriminado no ato convocatório. Pronto, certíssimo aí. Vamos na questão. 10ª questão. No procedimento licitatório, é vedado estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciário ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras. Certíssimo. Aqui tudo correto. Salvo as diferenciações estabelecidas em lei, entre as quais está a possibilidade de se utilizar como critério de desempate a preferência a bens e serviços produzidos por empresas brasileiras. Certíssimo também, né? Uma exceção do princípio da igualdade, da isonomia, é o critério de desempate. E um dos critérios de desempate é o bem e serviço ser produzido por empresa brasileira. Lembra lá do PIB todo. Regrinha exclusiva aí para vocês. PIB todo. Produzida no país, produzida por empresa brasileira,
invista em tecnologia no país e que reserve cargos para pessoa com deficiência ou reabilitado na Previdência Social. Com isso, finalizamos aqui nosso primeiro bloco de questões sobre princípios da licitação. Como eu falei na aula anterior, princípios é um assunto que vai nortear todo o nosso curso aqui. Nas próximas aulas veremos aí outros assuntos, com um foco bastante aí em resumo e questões. Um forte abraço e bons estudos.